Aí explodiu a IA, que cria muito conteúdo sintético, e virou a questão do momento, né? Tanto é que, assim, eu tenho falado com todos os públicos possíveis sobre isso. Teve uma semana que eu falei com jornalistas, com banqueteiras, assim, de festas chiques, e na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Quer dizer, 3 dias diferentes falando sobre o mesmo assunto para públicos muito diversos. Psicanalistas, que começam a ver na IA pessoas sendo atendidas por bots. Banqueteiras que querem sofisticar o cardápio, ao mesmo tempo ter uma variedade e usar a IA para criar cardápios diferentes, né, e entender melhor. E jornalistas, porque está afetando muito o campo da comunicação. Sim. Pode ser uma bela de um apoio. Isso, e pode ser também um grande problema. Um grande problema. Ela causa... ela é um fator de desenvolvimento e produtividade muito forte, mas ela tem muitos impactos éticos e ela pode ser um fator de aumento da desigualdade se não for olhada com um olhar cauteloso para países como o nosso, que já tem um histórico de abismo social muito grande. Ela pode reduzir o fosso. Uma vez me perguntaram isso. Acho que ela pode reduzir o fosso. Tem até uma pesquisa da Nature que traz isso. Índia, Estados Unidos, África do Sul, os alunos usando IA generativa, falando, foi bom para mim. Sabe por quê? Porque eu não falava inglês. Então, eu consegui aprender mais, eu consegui chegar nos alunos, veja, equidade. Chegar naqueles alunos que falavam melhor e aprender junto com eles e não ficar para trás na universidade. Os indianos falaram isso. Os brasileiros também levantaram aspectos positivos. Então, você vê, ela pode reduzir fosso, mas se você não equalizar isso, ela vai criar uma distância ainda maior entre quem tem acesso e quem não tem. Eu preciso fazer com que todos tenham acesso e saibam utilizar a inteligência artificial para conseguir essa Tem um conceito que eu gosto muito, que é acesso qualitativo. Está sendo muito usado hoje. Eu não sei se é bem esse termo, o acesso de qualidade. Agora eu me lembro exatamente que não é só você ter o acesso. Você tem que ter o acesso, tem que ter estrutura para acessar, sobretudo nas áreas mais distantes, né? Se você pegar a Amazônia, o semiárido, e locais mesmo no Sudeste que são muito isolados e nas grandes cidades, né, as periferias. Então, o acesso qualitativo ele envolve o acesso à estrutura, mas envolve a educação junto. Porque só o acesso não resolve. Isso foi uma lição lá de trás. Distribui esse computador e o gap digital não fechava. Porque não adiantava, se você não tinha educação para aquilo. Se você não ensina as pessoas a utilizarem, elas não vão saber nem como utilizar, né? Acaba virando um nada, né? E como você vê hoje a questão das escolas, pensando no avanço da tecnologia, inclusive no avanço da inteligência artificial? Existe uma discussão de como vamos preparar os nossos jovens, as nossas crianças para essa nova realidade? Para uma mudança de mentalidade, uma nova forma de encarar o trabalho, um novo mercado de trabalho, né? Você percebe que existe essa discussão? Sim, sim. Para você ter uma ideia, tem um termo que a gente não usa muito, mas é legal saber, chama Tecnologia de Propósito Geral, TPG. Tem acadêmicos, não querendo ser acadêmico, mas que colocam algumas tecnologias nessa linha, não todas. Então, a máquina a vapor, o microprocessador, a internet, a democratização do computador desktop, né, de casa, doméstico, né? A IA está nessa linha. Então, o que isso quer dizer? Que ela não vai causar um impacto pontualzinho, cercadinho. Ela tem um impacto estruturante na sociedade. Então, não tem área que não... É como a industrialização foi. A industrialização impactou tudo. O meio ambiente, você parar para pensar, a gente começou a produzir mais fumaça, mais dióxido de carbono. Impactou a produtividade, porque as coisas ganharam escala. A economia, a formação dos trabalhadores, né? E a IA está fazendo a mesma coisa. Né? Então, o que acontece é o seguinte, se a gente não começar a olhar para modelos de educação, não que se instrumentalizem com a IA, mas que saibam que a IA existe e que ela... É justamente isso tudo que a gente falou aqui, e isso passa a ser uma rotina pedagógica do estudante, digamos assim, a gente vai ficar para trás também. Não só o Brasil, ou aquela escola, aquela região. Né? Então, o estado do Piauí foi o primeiro estado brasileiro que colocou uma grade de IA
na rede pública. Acabou de ganhar um prêmio em Oman, eu acho. Um prêmio de um rei árabe, que é junto com a Unesco, dá sempre um prêmio para um país. Então, é um currículo já avançado, né? A gente já tem currículo do MIT, tem um currículo aberto de alfabetização, chama-se letramento algorítmico, né? Que é entender para a IA, como é que você lida para ela e sobre ela. Né? Então, esses currículos estão começando a entrar no mundo. Mas, segundo o último levantamento da Unesco, acho que são 11 países no mundo só, o mundo tem quase 300, que tem algum tipo de um currículo que acompanhe isso. Né? O que eu acho que é ficar anacrônico, que é o que você me pergunta, é você ficar olhando, você achar que você entrou na escola do muro e você está num mundo que quando você sai é outro. Isso é um sinal de anacronismo para mim. Eu acho que a escola não tem que ser Disneyland, a Disney World. Eu adoro a Disney World, mas a escola não é Disney World. A Disney você entra num mundo mágico, fantasioso, você se diverte, etc. A escola tem que te preparar para o que está fora do muro. Porque aquele mundo encantado não pode existir. Então, obviamente, isso é crescente, conforme a criança vai crescendo. Quando ela é criancinha, quando ela é primeira infância, educação infantil, ela tem que brincar. Ela tem que ter esse mundo bonito. Mas a partir do momento que você passa a alfabetização, então você precisa começar a lidar com as questões, cuidar do seu dinheirinho, da sua mesada, saber o que está influenciando o meio ambiente, a questão climática, saber identificar que notícia que eu vou ler. São coisas do nosso dia a dia, né? Então, a realidade com o IA, ela impõe uma série de impactos aí, éticos, inclusive. E a escola precisa responder e dar condição para os alunos falarem. Os impactos éticos que você fala é você fazer o seu trabalho com a IA, ou você fazer uma cópia, nesse sentido? Também. Mas veja, a IA tem uma série de questões, né? Os impactos éticos vão embora. Mas a IA, ela pode ser... o algoritmo tem enviesamento, né? Então, o algoritmo pode ser discriminatório. Né? O algoritmo... a IA é um modelo estatístico de probabilidade. Ela não tem nenhum compromisso com a verdade, nesse sentido absurdo, e nem tanto com a precisão. A gente sabe que probabilidade é um range, né? Não é aquele... Então, a IA trabalha com isso. Tanto que dependendo da forma como você pergunta para o ChatGPT, ele vai te guiando para um lado, Exatamente. Né? Pode alucinar, que é uma questão técnica. Então, tem uma série de questões. Tem uma questão, só para te dar um exemplo bem aleatório, tive na Indonésia, que são 190 línguas, eu acho, oficiais. O indonésio é o primeiro, a primeira língua. A segunda é... Enfim, tem uma segunda língua que eles usam muito que está desaparecendo, porque os sistemas todos estão em inglês. E pensamento, construção de pensamento é linguagem. Então, quando você começa a construir pensamento em inglês, você vai afogando as línguas que têm pensamentos diferentes. Então, por exemplo, um oriental que olha um ideograma, ele vai, sei lá, encarar o que é paz, ele vê um ideograma do sol com uma árvore e uma sombra. Isso é paz para ele. Como é que ele traduz isso para um sistema de IA em inglês? Então, a IA pensa em inglês, pensa em inglês.